Neri Geller participou da coletiva na FPA nesta semana, tratando das ações do MAPA, que são voltadas para o seguro rural. Nós colocamos já das ações, já tínhamos falado inclusive com a imprensa, algumas ações que já foram implementadas. Na sexta-feira nós fizemos, o ministro Favaro junto com o presidente Aloysio Mercadante fizeram um anúncio no Rio de Janeiro, no BNDES, de algumas ações já para amenizar, no caso de recurso em dólar para as cooperativas para atender a questão do leite. Nós estamos trabalhando uma linha de crédito específica para o custeio para os produtores de soja, de milho, de algodão, pelos estados e pelas regiões que estão com problema de estiagem e alguns casos também de excesso de chuva, no caso do Rio Grande do Sul. Vocês ouviram aí a reclamação de alguns deputados com relação inclusive a granizo. E a gente está se antecipando. E o diálogo foi de aproximação, de conversa. Vão ser anos um pouco difíceis, nós precisamos criar alternativas para a gente superar as dificuldades orçamentárias. E isso nós estamos trabalhando, essas linhas de crédito privado, ACC, regulamentar, e flexibilizar e facilitar a questão do FIAGRO, porque vai irrigar o crédito agrícola com mais facilidade e, eventualmente, discutir taxas de juros no próximo Plano Safra mais adequados, até porque tem uma pequena sinalização com essa possibilidade em função da queda da taxa Selic. Algumas questões já foram anunciadas e já estão disponíveis nas plataformas de financiamento dos agentes financeiros. As cooperativas de crédito, as cooperativas de produção foram contempladas com a linha de crédito do Procap Agro Leite, né, que foi anunciado na semana passada. Isso já está disponível, o produtor, a cooperativa pode acessar como capital de giro para os produtores, e é o que está mais problema hoje, é a questão do leite. A questão da produção de soja e de milho, ela ainda está em andamento e vamos ter um pouquinho de cautela. Tem críticas com relação à Conab, vamos esperar um pouquinho isso, avançar um pouquinho mais a colheita para a gente ver o tamanho do problema realmente, um pouco assodamento em alguns casos. Então a gente fazer a discussão técnica conforme ela é necessária, porque os vencimentos começam a acontecer em março, na grande maioria dos custeios, investimento até um pouquinho para frente. E o que o ministro Favaro orientou e tem sensibilidade por parte do governo é que a gente fique atento para que esse setor, que é tão importante para a economia do país, possa ao menos ter ouvido no Ministério de Agricultura e encaminhar soluções práticas para o setor. Com certeza isso vai acontecer. É o que eu acabei de falar. Nós estamos atentos. O ministro Favaro está conversando com a equipe econômica. Ainda é um pouquinho embrionário essa discussão, precisamos ter cautela para não criar expectativa para o mercado que depois não possa ser correspondido. Nós precisamos saber o tamanho do problema, não dá para sair falando aí que vai renegociar de forma aleatória, porque a colheita ainda está acontecendo, então nós não vamos trazer para dentro do governo um problema ainda que a gente não sabe qual é o tamanho. Então cautela, juízo, não vamos sair falando aí para não criar expectativa que não possa ser correspondido. O que nós vamos prometer, nós vamos cumprir, vamos ouvir o setor, vamos medir o tamanho e vamos ver o que a gente pode encaminhar soluções se eventualmente o problema realmente estiver instalado. Mas é importante, Rafael, que a gente faça uma reflexão também. Os últimos anos foram de bastante renda do produtor. A gente não pode sair aí assustando os investidores, porque isso dificulta inclusive o crédito, juízo. O produtor também teve renda, então nós vamos medir o tamanho do problema, consolidar o tamanho do problema para depois a gente encaminhar a solução. Rafael, semana passada nós tivemos uma agenda muito corrida, eu quero ser honesto com vocês aqui, a gente não se inteirou bem do assunto, esse assunto chegou hoje de manhã na nossa mesa. Quem está cuidando isso é a nossa equipe técnica, liderada pelo Wilson e pelo Thiago, que está aqui ainda.
Nós vamos se aprofundar e vamos acompanhar isso. Mas tudo, não tenho dúvida, tudo que depender do governo, do Ministério da Agricultura, para flexibilizar, para aumentar os volumes de recursos, seja eles com a participação do governo ou da iniciativa privada, nós vamos fazer. Até porque, direta ou indiretamente, tudo tem participação do governo. Se não for por equalização, tem por renúncia fiscal. Então, os CRA da vida, as ACC, tudo é um jogo de movimento que precisa ser feito para irrigar o crédito na agricultura. Quanto mais crédito para a agricultura, melhor. Estimula a concorrência, reduz custo, reduz spread e assim por diante. Então, nós vamos ficar atentos, estamos atentos, já vamos se inteirar bem e vamos ver como vamos atuar junto com a equipe econômica para minimizar isso. Tem várias pautas que foram aprovadas e que são de interesse e que são um pouco espinhosas, mas que nós fizemos o enfrentamento lá atrás e tivemos participação direta. Eu, quando fui apoiar o presidente Lula, nós colocamos algumas pautas na mesa que seriam importantes, entre elas a aprovação da Lei Defensiva Agrícola, a aprovação do autocontrole, e essas pautas elas andaram. O autocontrole ainda no final do governo passado, mas com a participação da equipe de transição, com a participação minha e do Favro também, e vocês são testemunha disso. A aprovação da Lei Defensiva Agrícola, com a articulação da FPA, mas com a participação nossa. Nós votamos, ainda fui correlator na Câmara antes, no mandato passado, e votamos agora no Senado Federal com o apoio de todos os parlamentares, o que foi um avanço importante. Olha, vocês da imprensa nacional, quem diria que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, nós iríamos imaginar que o Partido dos Trabalhadores votasse a favor da Lei Defensiva Agrícola no Senado Federal. E votou. A prova está aí. Teve veto? Teve. Mas isso agora é um diálogo que a gente precisa amadurecer e consolidar. Então essa é uma pauta que nos interessa, porque além dele reduzir custo, você estimula a produção do genérico, você sai da dependência da indústria, principalmente chinesa ou internacional, fortalece a indústria brasileira, gera emprego, renda, mas principalmente para nós reduz custo. Ele traz também avanços na questão da liberação e da multiplicação dos biológicos, que é outro tema que para nós é importante, até para a imagem do Brasil lá fora. Você começar a pensar em fazer agricultura orgânica em escala, é o que todos nós queremos. E ele não traz só a imagem positiva lá fora, ele reduz custo de forma significativa. Então é uma pauta que está no nosso radar e que nós vamos continuar trabalhando forte. E a outra questão que nos interessa muito é o orçamento. Nós realmente estamos com um orçamento da comercialização totalmente achatado. É muito difícil fazer. Eu falei aqui na minha fala, em 2013, 2014, nós tínhamos 6 bilhões de reais para comercialização. Hoje nós estamos com 1 bi, é muito pouco, tendo em vista que dobramos a produção nesse período, o custo de produção quase duplicou e o orçamento veio de 6 para 1. Quer dizer, é muito pouco. Isso também nós vamos sentar e conversar e eleger prioridade daqui para frente. Isa, eu assumi a secretaria agora e o ministro Fava nos deu uma missão, junto com a equipe técnica, e está aqui o Jonatas, que é do Seguro Agrícola, para a gente modernizar. Não adianta você trabalhar só o orçamento e contingencial, não contingenciar. Eu sei que teve um ruído ano passado com um pequeno valor que foi remanejado, mas é importante a gente colocar com o orçamento da comercialização tão baixa. Nós fizemos quase 300 milhões de reais de subvenção na borracha para garantir o preço mínimo e no trigo no sul do país. Fizemos estoque público de milho que está nos ajudando. Então o Ministério da Agricultura ele também tem, o seguro é uma das pautas prioritárias, mas nós temos outras prioridades que precisam estar juntos também. Porque nós precisamos de, no seguro agrícola, nós vamos trabalhar a mudança e mudar a forma de fazer gestão do seguro agrícola. Vamos trabalhar para tirar o orçamento e criar fontes, como por exemplo do Proagro. O Proagro gastou 10 bilhões de reais e nós entendemos, já tem uma parte consensuado dentro do governo, inclusive no MDA, com o ministro Paulo Teixeira. Eu conversei bastante com ele sobre isso, para a gente reformular o Proagro e trazer uma parte desse recurso para o seguro. É da onde a gente pode. E para isso nós vamos precisar da SPA. Então vai ser um ano bastante difícil, mas de bastante movimentos positivos para a agricultura.